Seja bem-vindo ao mais um Batente na Rádio. Hoje a gente vai falar sobre o papel social da arquitetura e falar um pouco também sobre a comunidade do CUMB, o programa, o concurso de ideias, né, que eles estão promovendo com o Prêmio Maquinar, né, o Prêmio Maquinar que está promovendo esse concurso de ideias. E hoje a gente está aqui com o arquiteto Mário Soares, a estudante, né, que já está de volta aqui no nosso programa também, a Isabela Viana, e o líder comunitário da comunidade do CUMB, o João do CUMB, né? Sejam bem-vindos. E vale ressaltar que a Isabela é o primeiro bate e volta do programa. Foi e voltou seguido. Vai vir mais vezes. Com certeza, é só chamar que eu venho. Gente, beleza? Bem, como o nosso programa hoje é sobre o papel social da arquitetura, para introduzir o tema, eu vou pedir licença para parafrasear, né, o Paulo Mendes da Rocha, onde ele diz que a arquitetura existe para evitar o desastre. E, no caso, eu coloquei essa frase porque o uso da arquitetura, o mau uso da arquitetura e o não uso da arquitetura, ela causa grandes danos, né? Isso se a gente considerar a exclusão social como um desastre enorme na sociedade, e a gente deve, sim, considerar, né? Pelo menos por opinião. A gente vê espaços urbanos mal projetados, sem acessibilidades. Nós vemos comunidades e áreas dentro da cidade, à margem da cidade mesmo, do espaço urbano, que vivem em condições precárias e quase desumanas, né? Então a gente se pergunta e tem sempre que colocar isso para debate, qual o nosso papel como sociedade leiga e como os arquitetos, que são os profissionais que têm essa visão técnica, como que eles podem agir na cidade junto com a sociedade. Então, a gente quer pedir agora, passar a palavra aos nossos arquitetos, ao nosso arquiteto e a estudante, que dê a sua visão a respeito do papel social do arquiteto. O que vocês acham? Qual a situação atual que vocês veem? Esse assunto do papel social do arquiteto não é uma coisa que eu tenho muita propriedade para falar, assim. Mas eu acho que nós como arquitetos, a gente tem a obrigação de, como cidadão também, né? Como todas nas outras profissões, a gente tem uma obrigação de colaborar de alguma forma com a sociedade, né? Então, eu, arquiteto, colaborar na construção da cidade, na construção de uma cidade justa, decente, e na construção das habitações, dos espaços onde as pessoas vão frequentar. Quando vocês falaram desse assunto, eu lembrei de um dado que um colega falou semana passada, que ele disse assim, ele falou, rapaz, eu estava conversando com um colega construtor e ele falou que do cimento vendido no Brasil, 70% é usado em construção informal e 30% é utilizado nesses prédios que a gente vê aqui na região mais central da cidade, né? Uhum. Então isso é um dado muito importante, assim, e abre não só para esse questionamento de não só pelo questionamento da arquitetura social em si, mas o questionamento de um mercado também, de um mercado latente. Tem muito a questão esse dado vai mostrar que a autoconstrução ainda é o maior índice no Brasil, isso. né? Você acho que tá pegar 80%, pelas... se não me engano. Sim. É por aí, ou mais. E isso também deve ser do fato que eu acho, a minha visão para quem vai procurar um arquiteto ficou meio distante a profissão do arquiteto, né? Uhum. Isso é um tema que já vem sendo debatido no programa daqui da gente em vários tópicos. E é bem complicado, porque ao mesmo tempo a gente tem que agradar o mercado, mas a gente também não pode tapar os olhos, né? Sim. Virar o rosto para a população que precisa desse nosso trabalho, que é a maioria, né? A questão da assistência técnica hoje em dia também, ela vem meio que batendo de frente, né, com esse mercado informal e tentando fazer uma mobilização, chegando para conversar com as pessoas, que não é só você chegar e oferecer um serviço, é você realmente fazer elas entenderem que elas precisam daquilo, que aquilo vai ser positivo, que se for colocar no papel, em questão de custos, em questão de qualidade de construção e tudo, vale a pena procurar um profissional, entendeu? E eu acho que essa é uma coisa que vem crescendo no Brasil como um todo e aqui em Fortaleza também. E agora tem alguns grupos que estão se organizando, né? Com essa questão da assistência técnica, que eu acho que é uma coisa super importante, que é pouco discutido dentro das universidades, apesar de que
A UFC já é uma universidade que ela tem uma visão mais social também de algumas coisas, mas eu acho que isso ainda fica muito à margem, assim, dos nossos... Por exemplo, nossos projetos arquitetônicos são sempre coisas utópicas que a gente sabe que a gente não vai ter oportunidade de construir tão cedo, ou vai construir alguma vez na vida, né? E essas questões ficam meio que de lado, né? Dessa coisa de trabalhar mesmo com o pessoal que está trabalhando com arquitetura mais informal, né? E nas periferias, enfim. E a UFC, ela ainda fala desse tema, né? Ainda existe uma discussão. Que é uma universidade federal, ainda fala desse tema. Mas, assim, você pegar em comparação a todas as universidades e faculdades que estão aparecendo aí de arquitetura particulares, você não vai encontrar na grade curricular um tema desse. Talvez um projeto urbanístico para você trabalhar com uma comunidade, mas nada muito voltado assim para a arquitetura em si mesmo, né, da construção. E é como tu falou, são projetos muito utópicos. Com certeza. A UFC ela ainda tem uma coisa legal que é o Canto, que é o escritório modelo de arquitetura da UFC. Não sei se vocês já escutaram falar, mas eu já fiz parte do Canto durante 2 anos e foi uma experiência incrível porque a gente trabalhava justamente com comunidades organizadas. E, assim, eram coisas pequenas. Eu não vou dizer que a gente chegava lá e fazia um projeto gigante, até porque a gente não podia, né? A gente tinha um orientador como professor. Mas eram intervenções que a gente via que dava pelo menos uma mobilização, assim, a gente mobilizava eles para eles verem que aquela área podia melhorar. Teve uma comunidade que eles tinham uma área que eles transformaram em lixão, eles ficavam queimando lixo e a gente chegou lá com um trabalho de conscientização e foi conversando, e foi criando um espaço, conversando com eles, vendo as demandas deles, a gente criou um espaço como se fosse um praça, entendeu? Enfim, mudou uma coisa pequena, mas que mudou completamente aquela dinâmica que acontecia ali, né? O papel social, né? Sim, desculpa interromper. O profissional arquiteto, ele ainda é muito distante dessas realidades, assim. E um trabalho como esse que a Isabela estava falando é muito interessante porque, mesmo que ele não gere um objeto construído relevante, as pessoas têm conhecimento do que é um arquiteto, o que um arquiteto faz. E também eles podem largar um pouco esse preconceito de que a arquitetura é coisa para rico, né? Quando você vê um arquiteto na novela, é o cara bem vestido, o cara que tem muito dinheiro e tal. Penteado. Não gente. Não é. A realidade é outra. E dentro da UFC também, assim, dentro, na verdade, já um pouco mais para fora, se desenvolveu um grupo muito legal dos colegas, que é o Taramela. Que eles estão desenvolvendo um trabalho muito legal. Eu vi um trabalho que eles desenvolveram lá no Bom Jardim. E, enfim, o trabalho de conclusão de curso que eu vi de 2 deles também falava dessa coisa da assistência técnica. E a maioria deles são remanescentes do Canto, eles faziam parte do Canto. É um trabalho muito interessante, acho que vale a pena até, talvez, uma conversa com eles. Nós falamos, acho que é Jéssica. Jéssica Taramela. Conversamos com ela também já pra gente pensar em alguma parceria, né? A gente quer trazer todo mundo, a gente acho que seria assim, legal vale demais trazer. Gente, só lembrando, está só eu e o Leon hoje aqui no programa, fisicamente, né? Porque infelizmente a Jade acordou com conjuntivite, mas ela está aqui por videochamada. A garota top! E então ela tá aqui, ela tá de olho também nas perguntas que vocês mandarem no ao vivo pra gente no Facebook. E é isso. Dá oi e daqui a pouco ela entra de novo. Eu tô tentando não interromper muito você, mas eu tô querendo falar um monte de coisa. Tá com grito aí na hora. E eu acho que... Eu acho que uma coisinha também interessante de se falar, coisinha não, né? Uma coisona assim, interessante de se falar em relação ao papel social, inclusive a assistência técnica, né? Principalmente para quem está se formando agora, porque assim, na UFC é uma realidade, em poucas faculdades isso é uma realidade, de você ter essa preocupação com o fator social mesmo, né? Com a comunidade, periferia. Tem um preconceito muito grande dos estudantes mesmo, a gente vê isso, eu estou dentro da faculdade ainda e a gente vê que isso acontece, né? A gente vai ter um trabalho, sei lá, em tal comunidade, a galera, não vamos para lá não, porque não sei o quê. Com medo, né? E depois que vão, aquilo acabou, tipo, não aconteceu nada, foi massa. Então, isso tem que ser trabalhado sempre. E em relação à assistência social... Como é, Jade? Tem outra coisa que é uma coisa que puxa para trás.
a gente percebe muito que pessoas entrando na faculdade achando que vão sair fazendo coisas extraordinárias para ser rico. Tem muita gente que entra para ser rico. Então, acaba que isso de trabalhar com pessoas que mais precisam, vamos dizer assim, vão pagar menos, é uma realidade que muita gente... Tá cortando? Cortou, acho. Cortou? Não, mas deu pra entender. Foi só o finalzinho, acho que foi a última palavra, talvez. Acho que deu pra entender. Repete aí a tua frase, a última frase. A gente acha que eu vou lembrar? Sim, pois é, porque às vezes você pensa assim, essa assistência, né, porque assim, o arquiteto em si, independente de qualquer programa, ele pode chegar na comunidade e ver, ó, o que vocês estão precisando? Vamos aqui. Porque às vezes você fica imaginando, vou trabalhar de graça. Cara, você vai dar uma assistência ali, pode ser mínima, e que vai fazer uma diferença enorme na vida daquela população, né? Então é desmistificar isso, não é trabalhar de graça, é realmente você fazer o seu papel como sociedade. E existem maneiras de você se organizar pra você ganhar dinheiro com isso. Óbvio que você não vai ser rico. Se você quiser ir para uma área de assistência técnica, eu acho que você já vai mais ou menos na cabeça que você está trabalhando ali porque você quer trabalhar com aquilo, você quer... Mas existem as maneiras de se organizar, de você conseguir pagar na quantidade mesmo, de você alcançar um número maior de pessoas e de você mobilizar através do vizinho, que diz pro vizinho, você quer reformar seu banheiro? Porque existe muita reforma, a gente vê, né? Os puxadinhos. É só o que existe, né? Se a gente só o que for ver. tem. E é engraçado porque o Leon estava até comentando aqui hoje comigo que muitas comunidades elas não estão esperando mais só da iniciativa pública, né? Eles estão se organizando, vamos atrás de pessoas que podem ajudar aqui dentro, construir um centro comunitário pra gente, ou um museu, o que for, né? Então tem muita gente, como o Titanzinho, né? O Titanzinho, Que Titanzinho tá fazendo uma ação agora. Eles fazem várias ações dentro, né? A comunidade mesmo. Tem teatro, tem dança, tem pintura, várias ações para a população, para a comunidade lá de dentro. E eles têm uma sede que ela tá totalmente deteriorada. E eles estão precisando de doações e tal, e não só de doações, né? Eles fazem produtos e vendem esses produtos para arrecadar recursos para fazer essa reforma. Inclusive tem o Insta, se eu não me engano é Amo Titanzinho, deixa eu até ver aqui, tem logo que fazer essa menção, vocês entrem aí no Insta, por favor, sigam, Amo Projeto Titanzinho. Batente também, viu? Isso mesmo. Amo Titanzinho, Associação Titanzinho. Dê uma olhada lá. Eles estão com ação muito massa, um movimento muito show de bola. Vamos seguir? Vamos. A gente falou um pouco sobre qual é a ideia do papel social do arquiteto, né, e tal. Só que a gente também não apresentou vocês como partes integrantes do Prêmio Maquinar, né? E o Prêmio Maquinar, ele é uma organização sem fins lucrativos, né? E a ideia... Meu Deus do céu, estou muito ganha. A ideia é promover esse diálogo entre a arquitetura, o tema social, o tema ambiental, né, o tema econômico. E eu queria saber direito como é essa ideologia de vocês, entendeu? Vocês podem explicar um pouco? Como você ia falar? Como foi que surgiu a ideia? Assim, essa ideologia, ela está em transformação, ainda está em construção. Mas, assim, a ideia do Maquinar, que seria uma instituição, algo que organiza os concursos de ideias, seria uma forma da gente conseguir levar a arquitetura onde ela normalmente não chega. Que, no caso, situações periféricas, a história do Cumbi, que a gente vai falar logo mais. No caso, eu acho que não é nem levar a arquitetura, levar o papel do arquiteto, entendeu? Tipo assim, a profissão de arquitetura. Porque a arquitetura a gente sabe que existe, assim, né? A gente pode ter várias compreensões do que é arquitetura, mas acho que é muito isso também, do papel do arquiteto dentro desses lugares onde ele geralmente não chega. Acho que Isso, e a gente pensou em propor concursos de ideias, assim, esse do Cumbi é o primeiro. A gente pretende que tenha vários, a gente não sabe se vai ser anual, se vai ser semestral, mas a gente quer que tenha e a gente está correndo para que isso dê certo. E é isso, assim, é levar a arquitetura onde ela chega mais ou menos, assim, chega cambaleando, ou então não chega.
Quem são, tipo, pares integrantes do Prêmio Maquinar? O Prêmio Maquinar é Isabelle, Viana, eu, Mário e o Vitor Breder. E a gente está com o apoio do pessoal do Ladrilho, nas figuras da Nájila, da Rebeca e do Léo. Do Léo, isso. Maravilhosos, que não puderam estar aqui hoje, mas eles viriam. Eles são muito legais. E eles se juntaram com a gente para poder fazer com que fosse possível, porque, assim, na verdade, isso é uma coisa que a gente vem construindo há algum tempo já. A gente já conversa com o João há mais de um ano, e essa coisa assim. E meio que a gente sempre faltava tempo, faltava realmente, assim, uma organização. E aí, quando a gente se juntou com o pessoal do Ladrilho, aí o negócio foi pra frente, assim, né? Mas assim, essa demora é até uma coisa interessante, porque a gente consegue desenvolver um laço um pouco maior, assim, de conversa com o João, por exemplo, e de visita à comunidade, que a gente pôde ir mais vezes. Então isso é interessante. Acho que se a gente puder seguir com essa ideia para o próximo, assim, de ter um contato maior com o objeto ou com o problema que a gente quer resolver, eu acho que isso é muito engrandecedor, tanto pra gente quanto pro resultado em si, né? O resultado certamente vai ser melhor. A ideia do concurso de ideia também, a gente vê muito, por exemplo, tem essas plataformas de projeto, né? Que eles lançam uma demanda geralmente genérica, assim, né? Sei lá, intervenções em rios, né? Intervenções em rios urbanos, ou então eles dão algum projeto que você tem que desenvolver, mas assim, não tem muito... Eles dão um tema, né? Não tem muito um contexto, né? A ideia da gente é criar esse contexto, é a gente dar informações suficientes sobre o lugar que aquilo vai ser feito, sobre a importância daquilo ser feito, e sobre os materiais, enfim, sobre tudo isso, que é o que a gente vem fazendo com o Cumbi. A gente vem apresentando o Cumbi já desde que a gente criou as redes sociais, né? A gente vem tentando apresentar, contando a história e mostrando como é que funciona, as dinâmicas e, enfim, todas essas coisas, porque a gente acha importante que as pessoas tenham acesso também esse background, assim, que geralmente a gente não tem acesso, né? Nesses concursos de ideias, geralmente é uma coisa mais geral. Tem umas fotos, umas coisas. E tem uma coisa que eu acho que não sei se é esse do Maquinar, mas o Maquinar acaba dando visibilidade para o Cumbi, por exemplo, para a demanda do Cumbi, porque eu não saberia, desculpa falar isso, mas eu não saberia da existência do Cumbi, dos problemas do Cumbi, se não fosse o Maquinar. Então é importante, entendeu, de alguma forma. Eu não sei se isso vai continuar sendo dos próximos propostas, enfim, mas acaba sendo algo muito louvável, assim, muito legal. Eu acho até que talvez isso seja o melhor da história do concurso em si. Melhor do que até o próprio resultado, porque as comunidades, como a comunidade do Cumbi, elas precisam de visibilidade para se fortalecerem, né? Então, o que a gente vai falar um pouco mais na frente do turismo comunitário, tá? São formas de fortalecer essas comunidades. Eu acho que o concurso, ele deu uma visibilidade já maior, que o Cumbi já tem uma certa visibilidade, a gente conseguiu isso, eu acho que isso é realmente uma coisa muito boa. Sim. E uma coisa que a Isabelle falou é que essa união das pessoas com o arquiteto e tal tem que ser construído mesmo, porque não é uma atividade que você pode fazer da noite para o dia. Não é um quarto, uma casa que você pode virar à noite e ter um conceito ali. Realmente tem que ter uma conexão com as pessoas, né? Tem que saber o que elas querem, porque não adianta só jogar uma arquitetura lá sem contexto, que eles não precisem, entendeu? Então, como é que eu posso dizer, esse laço que vocês estão criando com a comunidade do Cumbi, mostrando pra gente o que é que eles são capazes de fazer, o que é que eles são, mostrar o Cumbi no mapa, basicamente, é muito, 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 muito legal, sério. Sim. Vamos pedir que o João fale um pouco pra gente, apresente a gente a comunidade do Cumbi, por favor. Ok, né? Então, boa noite, né, a todos e a todas. Queria, né, desde já agradecer aqui o Mário, né, a Isabelle, por estar, né, dando essa visibilidade à comunidade do Cumbi, né? Esse concurso, ele para nós é de suma importância, entendeu? Justamente porque vem por uma outra área que nós não estamos acostumados, né, a estar falando do Cumbi, que é a arquitetura, entendeu? E através de um concurso, entendeu? Então nós estamos mais em espaços
né, que vai mais estar discutindo essas questões sociais, ambientais, entendeu? Dos conflitos, de criminalização, entendeu? E das resistências que se dão naquele território, né? Então, é como já foi colocado aqui, né? Esse concurso, ele cumpre um papel, né, muito bacana, entendeu? Que além de querer mudar, né, uma realidade, né, uma situação, ele também tem esse viés, né, de divulgar a comunidade, de dizer o que é que está acontecendo naquele território, né, as atividades que acontecem, né. Recentemente, né, teve agora uma Assembleia Popular dos Povos das Águas do Ceará, onde reuniu 150 pescadores do Ceará todo, né, e no site lá da Maquiné eles estavam mostrando, né, divulgando o que era que estava acontecendo na comunidade, né, durante esse período que estava de 16 a 19, entendeu? Massa. Então, cumpre, né, uma série de papéis, né, e aí eu acho massa quando o Mário diz, né, que o que ele acha mais importante não é o concurso em si, né, mas de estar divulgando o CUMB, de falando, né, que tem muitas pessoas que não sabem nem onde fica, nem se existe essa comunidade no CUMB, porque se você for nos mapas você não vai encontrar o CUMB nos mapas, entendeu? Então é todo um esforço da gente estar querendo colocar o CUMB no mapa e dizer que não é um território vazio, essa região é um território, né, onde tem gente fazendo um monte de coisas legais, resistindo, preservando, entendeu? E mudando realidades também, né? Tu trouxe uns panfletos aqui para Pronto, mostrar, né? Da Rede Tucum, né? Que a né? comunidade do CUMB faz parte. Faz parte, né? E aqui a Rede Tucum é uma articulação para promover o turismo ecológico. Ecológico comunitário, né? E solidário, comunitário, né? E a gente queria saber como é o CUMB mesmo, como é a comunidade, o que é que vocês fazem. Pronto, né? Então, CUMB é uma palavra de origem africana que significa quilombo, entendeu? A fonte documental dita como oficial mais antiga da comunidade é de 1760, né? Onde já na comunidade do CUMB já se desenvolvia a produção da cachaça e rapadura, né? Então, em alguns livros do estado do Ceará, vocês vão encontrar dizendo que o solo do CUMB era ideal massapê para o cultivo da cana-de-açúcar, entendeu? Então, o CUMB nós estamos aproximadamente a 180 quilômetros, né, da capital, Fortaleza, do município do Aracati, 12 quilômetros, entendeu? Somos a última comunidade à margem direita do rio Jaguaribe, estamos na Foz, estamos mais próximo do município do Fortim do que do próprio Aracati, o que nos divide é o rio Jaguaribe, e ao lado da Canoa Quebrada, entendeu? Então é uma comunidade de maioria negra, quilombola, de pescadores, e que ocupa aquele território há vários, entendeu, gerações, né? Então é um território de muita beleza cênica, entendeu, paisagística, entendeu, e que a partir da década de 80, né, começa a ser invadido por atividades econômicas, né, como por exemplo a criação de camarão em cativeiro, a cassinicultura, e já nos anos 90 a instalação de parques de energia eólica, entendeu? E aí assim, né, com a chegada dessas atividades, nós temos diversos problemas sociais e ambientais, que vai desde a privatização do território. Se antes a gente tinha um território livre de uso coletivo, com a chegada desses empreendimentos, essas áreas que antes eram livres de uso coletivo, passa a ser privatizada. E aí vai, né, com essa privatização, vai gerando esses conflitos, entendeu, sociais, divisão da própria comunidade, que é uma estratégia
que desde 1500, quando os colonizadores chegaram aqui, que é essa questão de dividir para conquistar, entendeu? Então chega determinadas atividades, aí eles já vão pegando algumas pessoas, né, para estar lá defendendo, né, os seus interesses. Por outro lado, tem aquelas que querem continuar a sua vida de acordo, né, com a maré, entendeu? De acordo com a dinâmica territorial, entendeu? Não tem muita ambição, entendeu? Tem uma outra relação com a duna, com o mangue, com o rio, com a praia, com os sítios arqueológicos, entendeu? E aí, quando se começa a questionar, né, essa ideia de desenvolvimento, de progresso, isso começa, né, a incomodar algumas pessoas, né? Por exemplo, né, o poder econômico local. E aí isso é uma realidade que não acontece só no Cumbe, mas na maioria das comunidades da zona costeira, nós somos poceiros. Ninguém tem o título da terra, né? E aí, a partir dos anos 80, com a chegada do turismo de massa, né, Fortaleza passa a ser um dos principais destinos turísticos do Brasil e até fora do Brasil, né? Isso começa a surgir o que nós chamamos de grilhagem de terra, né? As famílias locais começam a ir ao cartório, tem dinheiro, são donas dos cartórios e começam a registrar a terra. Minha terra começa da beira do rio até a pancada do mar, entendeu? E o termo grilhagem, grilheiro, né? Porque eles pegavam, iam nos cartórios, registravam, pegavam o documento, né? Colocava numa gaveta, colocava barata e grilos e deixava lá por um tempo, onde elas iriam fazer o xixi, o cocô. Nossa Senhora, para envelhecer o papel. Envelhecer o papel. Aí daí vem o termo grilheiro, grilhagem de terra, né? Então, assim, né? E aí vem várias atividades econômicas, o turismo de massa, como por exemplo, e aí algumas comunidades começam a denunciar o que é que tem por trás dessa indústria, né, que diz que não polui, né, que traz muito dinheiro, né? Mas por outro lado nós sabemos que o estado do Ceará, Fortaleza, é a porta de entrada para o turismo, tráfico de mulheres, sexual, né? Uma série de coisas, rota de tráfico, entendeu? E aí vem a questão da exploração sexual, vem a questão, né, da degradação ambiental, entendeu? Ou seja, é um turismo que vem que não respeita a cultura local, não respeita o modo de vida, entendeu? E que só traz muitas vezes a miséria das comunidades. E aí a gente vem numa longa caminhada denunciando tudo isso, mostrando um outro entendimento sobre o que é desenvolvimento para nós. E aí muitas vezes fica vocês são contra tudo, vocês são contra isso. E estava ficando uma coisa chata. Então vamos mostrar a proposta. Qual é o nosso entendimento de desenvolvimento? Entendeu? E aí no caso do turismo, né? No caso do turismo, aí se surge a rede Tucum, que é a rede de turismo comunitário. Entendeu? Esse turismo que é feito pela própria comunidade e que ela tem um público diferenciado, entendeu? Então, como no início do programa vocês disseram, quando alguém convida determinados estudantes para ir fazer uma visita à comunidade, e aí, não sei o que, aquela coisa, né? Amedrontada. Já esse nosso turista, ele quer conviver com a comunidade. Sim. Ele quer saber qual é as relações que a comunidade estabelece com esse território, né? Então ele vem mais, né, para, dizemos assim, divulgar um pouco da cultura, fortalecer as identidades presentes nesse território, entendeu? E fazer uma coisa legal que que a gente chama que é de circular esse dinheiro, que esse dinheiro não fique na mão apenas de uma única pessoa, né? Que quando a gente vai para o turismo convencional, o turismo de massa, o cara é dono de tudo. Sim. Entendeu? Já no nosso turismo, não. Então, se eu tenho
condição de ter só um quartinho na minha casa, eu vou ter só o quartinho. E se meu vizinho tem condições de fornecer o almoço, é ele que vai fornecer o almoço. Se meu outro vizinho tem condição de fazer um passeio, tem o barco, já tem todo o barco, né, todo o equipamento, ele vai fazer o passeio de barco. Então não é o João que vai ser o dono do quarto, não é o João que vai ser o dono do restaurante, não vai ser o João que vai ser o dono do barco, que vai fazer o passeio, não é o João que vai fazer a trilha ecológica, não é o João que é o que vai financiar o grupo de Calungas do Cumbe, por exemplo, que é um teatro de boneca, entendeu? Então, e com essa ideia também não é querendo que o pescador ele deixe de ser pescador, que a pescadora não deixe de ser pescadora, entendeu? Que isso possa agregar renda, né, já a essa atividade. Por exemplo, que o pescador ele pesca de acordo com a maré, né? A gente já aprendeu que o pescador é preguiçoso, o índio é preguiçoso, porque o ritmo de trabalho dele é de acordo com a maré. Ele não precisa se acordar 7 da manhã ou 6 da manhã para ir até as 11, de 1 até as 5, não. Ele trabalha de acordo com a maré. Então, entendeu? Então, é outras relações, entendeu, que se estabelece nesse território, né, de respeito às pessoas, ao meio ambiente, que é o que nós hoje estamos batizando, né, de bem viver. O que é esse bem viver? É você ir ao Cumbe, é você ir a Tatajuba, é você ir à Prainha do Canto Verde e tantas outras comunidades e conhecer um pouco dessa experiência, né, dessa cultura, dessas práticas que vem, ó, não sei há quantas gerações e traz dignidade. Com a chegada da hidroelétrica, teve um certo malefício, tem a questão do sítio arqueológico, né? A instalação também, exatamente, barreiramento, né? A chegada. Isso. Que aí não só corrigindo um pouquinho, não é hidrelétrica, mas os parques de energia eólica, né? Sim, ok, entendeu? Com certeza, né? Então, se você tinha um campo de dunas imenso, de uso coletivo, e que as pessoas podiam andar por onde quisesse, com a chegada do parque de energia eólica, essa área passa a ser privatizada, entendeu? E essa área ela tem fiscalização, entendeu? Então, áreas onde a comunidade ia coletar, por exemplo, Murici, não pode mais, entendeu? Áreas onde tinha as lagoas interdunares periódicas, que lá nós temos o mini Lençóis Maranhenses, as pessoas não podem mais transitar, porque aquela área agora passa a ser privada, né? E para a instalação desse parque de energia eólica com esses 65 aerogeradores, houve toda uma mudança no campo das dunas. Nós sabemos que as dunas são reservatórios naturais de água, entendeu? Então, para a instalação, você vai mudar essa dinâmica, você vai fixar as dunas, você vai construir estradas, vias de acesso, entendeu? Para você colocar aquela base, né, que vai sustentar aqueles aerogeradores, você vai enterrar no lençol freático, né, não sei quantas toneladas de ferro dentro do lençol freático. O Cumbe, desde a década de 70, é quem abastece o município de Aracati com água doce que sai das dunas. E ninguém está preocupado de saber qual é o impacto de 65 torres de aerogeradores com não sei quantas toneladas de ferro enterrada dentro do lençol freático. E aí uma outra questão é a questão arqueológica, entendeu? Então, do estado do Ceará até o momento, nós temos a maior área de sítios arqueológicos do estado do Ceará. Sítios históricos e sítios pré-históricos, onde poderíamos comprovar a primeira ocupação da região jaguaribana, entendeu? Então, já foi um povo que habitou aquela área que já tinha uma relação muito grande com o ecossistema manguezal. E lá, como os sítios estão nas dunas, e as dunas estão sempre em movimento, então você, caminhando pelas dunas, você vai encontrar materiais utilizados por esses grupos da época que ele lascava pedra, machados de pedra, né, síliques lascados, cachimbos de pedra, panela, uma série de instrumentos utilizados por eles,
como era um grupo que acreditava na reencarnação, entendeu? Então, quando morria alguém da tribo, eles colocavam o corpo na posição que estivesse dormindo e junto do corpo todos os seus instrumentos, que era para quando eles voltassem já ter o que precisava ali e continuar a sua caminhada. Diga. Não é, já? Não, essa coisa do reviver é uma coisa meio fora, não é legal. Ela está dizendo que essa questão do reviver, do renascer, é meio faraônico, né? Como é legal, interessante para a história. E muito show, velho. Muito massa da gente conhecer. Pouco mais da história do Cumbe. Interessante demais. Um pouquíssimo, né? A gente está conhecendo pouquíssimo do Cumbe. Exatamente. E como foi que vocês, do Prêmio Maquinar, chegaram até a comunidade do Cumbe? Deixa eu perguntar uma coisa antes. Oi. Pois não. Eu queria que o João falasse um pouco sobre como o pessoal, porque a gente sabe que lá é muito autoconstrução. Então, como é que o pessoal funciona lá, como estão as sacas lá, não sei se o pessoal com imagem aí. Okay. Mas tem a questão do... Eu queria saber um pouco como é a construção lá, como é feito tudo. Ok. Jade, né? Eu gostei massa quando a Isabelle disse que não era levar arquitetura, né? Que aí a gente também tem que descolonizar um pouco das nossas mentes de achar que nós, comunidades tradicionais, nós não produzimos conhecimento, né? E nós produzimos conhecimento e temos, sim, tecnologias sociais. Com né? certeza. Então, assim, né? Hoje, para chegar ao Cumbe, você tem que cruzar 2 braços do rio Jaguaribe, que são as Camboas, entendeu? E hoje já tem pontes por conta da instalação do Parque de Energia Eólica. Mas antes, o percurso desses 12 quilômetros até a sede do Aracati era tudo a pé. E quando chegava nesses braços do rio, a gente tinha que atravessar de nado, né? Depois foi que chegou um barcozinho para atravessar, entendeu? Aquela coisa toda, né? Então, como nós estamos na Foz do Jaguaribe, a gente tínhamos 2 estações bem definidas no ano, que era o verão e o inverno, praticamente 6 meses de inverno, chuvas constantes. Então o Cumbe constantemente, por estar numa área de várzea, sofria inundações, enchente, entendeu? E a comunidade está no pé das dunas, de um campo de dunas imenso, entendeu? Então a gente sempre tinha essa dinâmica, né? Embaixo, na área de várzea mais próximo do mangue, as construções todas de taipa, certo? Utilizava muito a carnaúba, toda a madeira de construção das casas era utilizada a carnaúba, né? O talo da carnaúba para fazer as madeiras para prender o barro, né? Amarrar todos esses talos, os enxameios que a gente chama, era a palha da carnaúba, entendeu? Então a carnaúba, ela está presente, né, em todas as etapas da construção lá no Cumbe de Taipa. Com a chegada das enchentes, nós saímos da parte de baixo e iríamos para as dunas. E lá a taipa não, o barro, né, a argila não fazia parte das construções nas casas nas dunas, que eram todas feitas de palha de coqueiro e palha da carnaúba, entendeu? Então, utilizando lá nas dunas já era mais a madeira do mangue, entendeu? Então, as casas de palha, então a gente passava o quê? 4 meses morando nas dunas, 5 meses, quando as águas baixavam, voltavam, né? E aquela lama que tinha caído com a água, colocava toda na parede, né? E fazia esse ciclo todo. Então, as cercas, né? Os muros eram as cercas feitas de talo, de madeira, né? Então, todo o trabalho artesanal. Ok, Jade? E ainda essa coisa seminômade, não? Não, hoje nós não temos mais esse problema que não chove mais, né, Jade? E aí, desde a nascente do Jaguaribe até a Foz, que fica entre o município de Fortim e Aracati, né, mais precisamente boa parte do território do Cumbe, né, hoje nós temos 2 açudes. Foi construído o açude Oroz e o açude Castanhão, né? Então toda essa água
né, que antes seguia seu leito, o rio seguia seu leito normal, que o rio tem que chegar no rio, a água doce tem que chegar no mar, perdão, né? E aí as pessoas dizem, ai, mas é tanta água doce sendo desperdiçada. E hoje nós que estamos lá na Foz estamos sofrendo com a falta dessa água doce, né? Não é à toa que todo o rio vai desaguar no mar, entendeu? E aí quando você corta, rompe com esse ciclo natural, você vai ter vários impactos, entendeu? E aí é isso, Jade, um pouco não temos mais enchente. Agora é quando tá, eu acho que uns 10 ou 12 anos, que diziam que o Castanhão estava com sua capacidade máxima, entendeu? Ouvimos até dizer que tinha uma parede dele que estava com a rachadura se rompendo, a gente morria de medo. Porque era muito, não sei quantos milhões de metros cúbicos de água que Deus o livre aquilo romper, vai destruir com tudo, todos os municípios, as cidades que estão, né? Após ele, né? Itaiçaba, Jaguaruana, Palhana, Aracati, entendeu? Iríamos desaparecer, viu? Deus é mais. Deus é mais. Voltando aqui para a pergunta do Leon, que a gente quer saber de vocês, como foi que o Prêmio Maquiná chegou no Cumbi? De onde é que, de tanta, dizendo, tem tantas comunidades, né? Como foi que vocês escolheram eles? A gente ficou sabendo do Cumbi por conta da festa do Mangue, que é uma festa que tem todo ano lá, normalmente no segundo semestre do ano, né, João? Isso. E a gente ficou sabendo dessa festa, eu e a Isabelle, e eu não lembro o motivo, mas a gente acabou não podendo ir. E aí eu pensei em entrar em contato com algum líder de lá. Aí eu falei com uma amiga que já tinha ido 2 anos, e ela falou, não, tem o João, fala com ele. Aí eu fui procurar o João, para saber como é que era a história do Cumbi e tal. E a gente marcou o encontro, a gente conversou, ele mostrou, levou um livrinho desse que está na mesa para mim. E ele explicou os problemas do Cumbi, as belezas. Ele contou o que ele contou aqui, foi a versão resumida do que ele me contou nesse dia. Eu quero um livrinho desse, eu guardo pra mim. Tá guardado aqui. E aí, em outro momento, a gente foi para visitar o Cumbi junto com um grupo da professora da Adriane Goraieb, que é da geografia da UFC, que ela tem um grupo de pesquisa que eu não estou lembrando o nome agora. Que é o da cartografia social. Isso, de cartografia social, que eles fazem um trabalho lá no Cumbi. Isso. E ela organizou um passeio para lá e, por acaso, um amigo nosso que é professor falou, vocês não estão a fim de ir, não? E a gente foi, aí chegou lá, a gente encontrou com o João e ele mostrou outras coisas que ele não tinha falado ainda. E a partir daí a gente começou a intensificou mais essa conversa para construir essa história do concurso. Aí depois o Vitor Breder chegou junto para ajudar a gente a desenvolver e logo depois a gente chamou o pessoal do Ladrilho. E aí quando ele disse que era da arquitetura, né, e estava pensando, aí eu disse, opa, nós temos uma demanda. Várias, né? Várias demandas. Mais uma que é urgente, né, e necessária, seria a questão, né, da construção de chalés, né, para o turismo comunitário que o Cumbi estava entrando na rede Tucum, entendeu? E aí ele achou massa, né? No edital lá, ele... Viu, Jade? No edital ele mostra um monte de fotos das construções que já existem na comunidade, sim. né? Entendeu? Sim. Então, achei muito massa isso, né? Não é aquela coisa de chegar, tá aqui, tem que ser desse jeito, né? Já teve esse cuidado de olhar, né? Como é que a comunidade já constrói, que material já utiliza e qual é o material que tem com abundância, né? Na comunidade, na região, que é a questão do baixo custo, né? E ambientalmente. Também, até de propagar, tem até a questão de propagar a arquitetura cearense, né? Porque perfeito. Que já foi um tema daqui, né? Do Batente na Rádio. E uma coisa que é muito importante que está sendo meio esquecida, né? Totalmente. Eu acho que trazendo para o tema que está sendo conversado hoje, é muito interessante que os arquitetos ou os construtores, os profissionais, que eles saibam chegar nas comunidades, nos grupos e tal.
Isso é uma coisa que a gente está construindo. Agora, não estou dizendo que a gente está fazendo da forma certa, a gente ainda pode melhorar muito. Mas eu acho que o arquiteto ele tem esse dever de se preocupar em como chegar e não impor coisas, né? De não chegar e falar, ó, né? Claro. Não chegar e dizer, ó, eu construo dessa forma, então aqui vai ser desse jeito. Se quiser Tem desse jeito, né? uma história do Álvaro Siza, que eu acho que tem uma série de vídeos, que tem um vídeo que fala isso, que ele ia fazer umas casinhas, umas habitações sociais. E aí ele chegou para conversar com alguns moradores da região onde ele ia fazer. E ele chegou falando o que era arquitetura. E ele disse para a senhora que ele estava conversando o quão valiosa era aquela arquitetura onde ela morava, que era uma casa de taipa. E realmente é uma coisa muito valiosa. Só que a senhora respondeu para ele e falou assim, ó, não é você que mora aqui. Porque aqui quando chove molha, aqui a gente tem esse problema de... Enfim, listou uma série de problemas para ele, porque a gente, arquiteto, que mora no centro da cidade, a gente não consegue perceber. A gente olha, pô, olha que legal essa favelinha aqui, a forma que ela está organizada é tão bonita e tal. Mas se você mora lá, você vai ver uma série de problemas. Então, é muito importante que o arquiteto escute a pessoa que mora. Sim. Mesmo que essa pessoa não tenha ensino, sei lá, fundamental, você tem que ouvir aquela pessoa, saber quais são as demandas dela e o que ela pensa. Isso. É você ter a humildade arquiteto, mas você não sabe. Tá cortando, né? A Jade está falando que o arquiteto tem que ter humildade, porque muitas vezes não, sempre, né? Eu acho que a gente não sabe o que as pessoas estão passando, né? Uhum. E a questão da arquitetura, ela não vai atingir somente na casa, ou no prédio, ou no centro comunitário. Ela vai atingir também na questão de não ser mais uma área marginalizada, né? Não ter um turismo que seja... como é o nome? Predatório, entendeu? Então, isso atinge tantas coisas que muitas pessoas não sabem o que é que acontece. E eu acho que foi até uma visão da comunidade. Vocês também não sabiam, né? O que é que a gente, como arquiteto, pode fazer. Pode fazer. Tu ia falar? Eu acho que também existem N questões na hora de você projetar, né? E a gente tem mania de achar que a gente sabe tudo, mas na verdade, toda vez que você vai fazer um projeto, você tem que estudar milhões de coisas, né? E eu acho que uma das coisas principais que você tem que fazer é você escutar a pessoa que... Eu lembrei o que eu ia falar. Esqueci de novo. É ter sensibilidade. Não, na verdade, assim, o que eu ia falar é de uma preocupação que a gente tem, a gente do Maquinar, que é uma coisa que a gente está desenvolvendo, né? Que uma coisa que a gente bateu muito na tecla, que a gente conversou muito e conversou várias vezes e não conseguia formatar direito, era como a gente ia fazer a avaliação dos projetos. Como que esses melhores projetos iam ser escolhidos, né? E a gente tem um corpo de jurados de arquitetos que a gente admira, de pessoas muito legais, assim, de projetos muito bons. Só que a gente pensou, a gente não vai pegar essas pessoas que vivem em outros lugares, tem jurado que é de fora do Brasil, a gente não vai chegar para essa pessoa e ela vai dizer o que é certo para aquela região. Então a gente pensou, não, vamos fazer uma etapa onde esses juízes vão avaliar quais são as melhores propostas, daí a gente pega uma parte das propostas, que no caso são 6, e a gente leva e faz uma exposição de um dia lá na comunidade do Cumbe para as pessoas verem. E aí outra coisa que a gente refletiu também foi como que a gente vai apresentar isso para pessoas que não são arquitetas. Porque normalmente o concurso de ideias, ele é um formato que o arquiteto entende, o estudante de arquitetura entende, mas o leigo ele não entende, nem tem a obrigação de entender. Então a gente teve essa preocupação, a gente vai desenvolver, junto com o pessoal do Edro, vai desenvolver umas maquetes das habitações, e vai fazer uns cartazes, enfim. E se possível a gente vai estar lá explicando cada proposta para a comunidade. Vai ter um vídeo de apoio que as equipes finalistas vão fazer um vídeo explicando a proposta delas da forma mais didática possível, assim, a apresentação impressa também da forma mais didática. É isso. E tu... Vai falar? Não, pode falar. Tu falou um pouco sobre como é que vai ser como vai ser a apresentação dos projetos, né? Eu acho que faltando assim 10 minutos para a gente terminar o programa. Eu acho...
Eu acho importante a gente acho conversar sobre o concurso em si, né? Acredito que existem algumas informações que não foram, porque no programa passado a Isabelle veio, mas foi muito por alto, né? Sim. Hoje, infelizmente, vai acabar sendo por alto de novo. Mas a gente queria que vocês falassem sobre o concurso em si, para quem não conhece, e que deixe o convite, que faça com que a galera realmente se instigue a participar, porque tem que participar. Sim. Certo. Todas as informações sobre o concurso tem no nosso site, que é prêmiomaquinal.com. E realmente lá a gente colocou um pequeno texto falando sobre o CUMB, a gente falou sobre falou sobre os jurados. No edital tem muitas informações sobre tudo isso que a gente conversou aqui, sobre os materiais, tem foto. A gente disponibilizou também umas bases, né, para os participantes, que tem fotos dos terrenos que podem ser feitos, podem ser construídos, tem o DWG. Enfim, a gente disponibilizou tudo que estava ao nosso alcance para que as pessoas tivessem o máximo de informação possível. E, além disso, a gente ainda abriu espaço para as pessoas fazerem questionamentos, né? Que eu falei aqui até no programa passado, que a gente tem uma equipe de consultores. Sim. E que as perguntas que nós, da equipe organizadora, não fôssemos capazes de responder, a gente ia passar para essa equipe de consultores, que é mais... Inclusive, o João é um dos nossos consultores. E... Acho que a gente pode falar o nome dos consultores. A gente... tá com consultores, né? O João do CUMB, que é referência em CUMB, né? O cara que sabe de tudo, até no nome. A professora da Geografia, a Adriane Goraieb. O Jeová Meirelles, também professor da Geografia, da UFC. O Levi, que é um arquiteto que trabalha no Instituto Federal. Ele dá aula no Instituto Federal de Quixadá. E só. As inscrições vão até quando? As inscrições, a gente teve uma mudança no cronograma agora e as inscrições foram prolongadas até dia 25 de setembro. Isso, então tem 1 mês e 4 dias aí para o pessoal se inscrever. Como o objeto do concurso é relativamente pequeno, 1 mês é um tempo bom para fazer. Você pode formar equipes você pode fazer só, mas pode formar equipes com até 5 pessoas. Então, assim, não é um volume de trabalho tão grande. Desculpa, pode falar. Pode terminar. Não, eu ia dizer que o nível de detalhe da proposta não é tão alto, por ser um concurso de ideias, então a gente está pedindo uma prancha A1, apresentação livre. E quem é que pode participar? Estudante, equipes, arquitetos? Né? Se tem número. A equipe é de 5 pessoas e podem participar estudantes de arquitetura e arquitetos. Também a gente abriu espaço para que pessoas que fizessem outras faculdades, estudantes de outras, ou então profissionais de outras áreas, mas a exigência é de que tenha pelo menos um arquiteto formado ou estudante de arquitetura na equipe. Certo. Porque a gente acredita que essa interdisciplinaridade é interessante também até porque a gente informa sobre várias coisas, não só sobre os materiais construtivos, né? A gente fala sobre ecologia, sobre o meio ambiente, e eu acho que é legal que outras pessoas também participem dessa... E esse lado da arquitetura a gente nunca trabalha só, né? Exatamente. Pode falar, desculpa. Eu queria também que vocês repetissem qual é o propósito, que é a criação dos chalés, né? Chalés para turismo comunitário na comunidade do CUMB. O programa de necessidades é, no mínimo, conter um dormitório, um banheiro e um alpendre. E a gente disponibilizou o caderno de normas e procedimentos internos da rede cearense do Tucum, que é justamente para as pessoas darem uma lida e se guiarem um pouco, né? E é isso, são estruturas independentes que elas vão utilizar parte dos terrenos que são cedidos pelos moradores, entendeu? A gente foi lá, conversou com os moradores, eles mostraram as partes dos terrenos que eles achavam que seria legal. E a gente fez o levantamento fotográfico e levantou no DWG também. Então, a ideia é de que sejam objetos que possam se adaptar, assim, que sejam flexíveis, entendeu? Para que a gente possa ter, não uma coisa específica para um terreno, mas que possa ser uma coisa que... algo que possa ser replicado. Isso. Esses detalhes, eles estão lá no edital, bem direitinho. Foi um edital que a gente construiu com muito carinho. Sim. Certo, show. Temos 5 minutos apenas, mas é importante... Eu quero dizer... Jade? Uma palavra... Festa. Quando? A festa do mangue, né? A festa no mangue. Isso. Quando é que vai ser, João? Vai ser assim, nós não temos ainda uma data definida, porque nós dependemos da maré, viu, Jade? Entendeu? Mas vai ser em outubro,
porque tem um dia que é de vivência no manguezal, né? Que nós estamos chamando de comer no mato. Uhum. O comer no mato é onde os pescadores vão mostrar toda, né, as atividades envolvidas por ele, desde a cata do caranguejo, Tinha aqui, né? a pesca, a mariscagem, entendeu? Tudo Tarrafa. isso, né? Tarrafa. E para a gente realizar essa atividade que todo mundo possa participar e vivenciar, nós precisamos saber da maré, entendeu? Mas acreditamos que na segunda semana de outubro nós já estaremos, assim, agora em setembro nós já estaremos Com a data. já com a data já definindo tudo, Massa. entendeu? E Corrida. a gente queria... a gente está fazendo um esforço para que a premiação do concurso ela aconteça junto à festa do Mangue. Uhum. Para ter essa movimentação, assim, as pessoas que participaram do concurso ou que quiseram participar, todo mundo pode ir. Isso. Eles recebem muito bem os visitantes. Isso. Eu quero Inclusive tomar banho nesse Batente. Mangue. Vamos. Inclusive o Batente vai fazer a cobertura lá, que eu Pois fiquei é, sabendo. aí, viu, Vou Jade? vou lá aprender a pescar. Viu, Eu Jade? vou catar caranguejo. Ir lá catar caranguejo e fazer um batente direto do cumbi, viu? Opa! Tá aí os batentinhos? É. Que é concreto. Gente, acho que só para finalizar, a gente tem alguns avisos, mas de início agradecer a vocês por estarem aqui com a gente, Ter E- topado vir aqui conversar, né? por apresentar um pouco da comunidade do Cumbi pra Isso. gente. Muito obrigado Nada. mesmo. Obrigado aos meninos do prêmio também e parabenizar mesmo pela ação, né? O Mário, o Daniel também. Isso. E tem outra pessoa também do Poro? Não, São vocês dois? tinha a Rafaela, mas ela saiu. Saiu, né? Ela tá melhor agora. Tá. Eles fazem um evento, gente, chamado Troca-Troca, que é de conversa entre arquitetos. E teve um que, inclusive, a gente fez uma matéria sobre, que foi falando sobre concursos, né? E uma das questões que foi abordada lá é que faltam esses concursos aqui. Mas agora a gente Agora tem. tem. É. Agora tem. Então vamos participar, junta a galera, a inscrição é baratinha, não chega nem perto da oportunidade de poder fazer uma transformação e Com ajudar a galera certeza, né? do Cumbi, Isso. entendeu? E construir esse portfólio, participar dessa mostra de ideias e ressaltar, que foi uma das coisas que foi falada lá, que esses concursos, eles servem também como forma de protesto. Com Né? certeza. A saída que vocês de lá encontraram para mostrar esse turismo comunitário, Isso. mostrando um desenvolvimento correto, acho que a gente pode dizer que esse sim É o o desenvolvimento correto, local, né? Que a gente local, chama. respeitando quem é de lá, o que é de lá, a identidade de lá. Então, se Isso. todo mundo... Vamos participar, todo mundo pode participar, então por que não? Né? Então, acho que o Batente deixa aqui o convite, deixa o primeiro agradecimento e segundo o convite a todo mundo. Vamos participar, vamos para a festa, Isso. vamos só juntar, gente. É isso Por aí. favor. É isso? Outra coisa, do mais, entre no projeto batente.com.br, que a gente é uma plataforma colaborativa sobre arquitetura, urbanismo, arte, design, interiores. Então, você pode mandar o teu trabalho da faculdade para a gente postar lá no nosso site. Ou então pode escrever uma matéria exclusiva para a gente, que a gente também está postando, viu? Quem pode participar é todo mundo. Então, pode ser professor, pode ser arquiteto, pode ser estudante, pode ser até a galera que não seja da arquitetura e que queira contribuir com a gente, colaborar e conversar com a gente, pode mandar pra gente, tá? Vocês viram também aí, tinha aqui embaixo, que eu também não sei apontar como que é, mas enfim, tinha embaixo o arroba de todo mundo, o contato, para Isso. vocês seguirem. Sigam também o Projeto Batente, vejam lá, tem postagem todo dia, tem conteúdo todo dia. Fiquem ligados. E é isso. Estaremos que é. aqui toda terça-feira, estamos aqui toda terça-feira, agora a partir das 19 horas, toda terça-feira nos estúdios da Rádio Ceará News. Ó, e Show. é isso. Jade, quer falar alguma coisa? Não, amigo, tô cortando mais. Deixa pra próxima semana. Dá só um tchauzinho. A gente terminou o último programa como hashtag Vida Longa Batente. Esse a gente vai terminar hashtag Vida Longa Batente e hashtag Fica Boa Jade, né? E hashtag Comunidade do Cumbi. Não, não, Né?
E é isso. Gente, Acho que é isso. muito obrigado. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Acabou? Vocês estão me ouvindo?